Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo de número 9. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a benção. E a partir daqui, com esse novo estilo de vida, esse modo de viver, Pedro, ele tem a preocupação de instruir esses irmãos, ensinar esses irmãos como deve ser um novo comportamento agora diante da sociedade, de modo que o nome do Senhor nosso Deus, ele seja glorificado através da vida agora daqueles que são suas testemunhas na face da terra. Dessa forma, nós já passamos pelos textos outros aqui que já falou a respeito aí da sujeição aos senhores. Nós já tratamos, tem vídeo no canal do YouTube e você acompanhe uma playlist desta pregação, tá bom? Então vá até o canal e se inscreva no canal e procure a playlist e comece lá no primeiro vídeo você acompanhar esta playlist. Então já Pedro tratou de vários assuntos e agora ele está realmente falando do amor fraternal e diz: todos os irmãos devem ser de um mesmo sentimento. Quais? Olha só, os irmãos devem ter quais sentimentos? Compassivos. Devem ser também afáveis. Olha só, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. Não é estranhavelmente, não. Tome cuidado com isso. Os irmãos devem se amar entranhavelmente. A expressão quer dizer de entranhas, quer dizer do interior, quer dizer do mais profundo sentimento. É esse sentido que Pedro quer transmitir. Que esse amor fraternal, ele seja lá da alma. E Pedro ainda diz mais: entranhavelmente misericordiosos. Então essa misericórdia realmente, irmãos, não pode ser superficial, tá bom? E também afáveis. O que é a pessoa que tem esse sentimento no coração? É uma pessoa educada no trato com outras pessoas. É aquele que é amável, é uma pessoa cortês, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que os outros têm prazer em estar com ele. Olha que coisa extraordinária, a nova vida na presença de Deus. Antes de conhecer a Cristo, nós tínhamos sentimentos totalmente opostos a estes que Pedro está apresentando aqui. Olha o 9. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então o apóstolo Pedro, ele segue, irmãos, evidentemente, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como também o apóstolo Paulo ensinava a igreja a viver como o Senhor, ele viveu. Nesse sentido aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6,
E o versículo de número 27 e 28, aqui nós temos o ensinamento de Jesus. E Jesus disse: mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Olha o ensinamento de Jesus. Qual que era a diferença dos ensinamentos de Jesus para os mestres da sua época, em que as pessoas que ouviam, elas notavam uma diferença entre esses dois tipos de ensinamentos, dos religiosos, dos mestres da época e com o ensinamento de Jesus. Diziam eles que Jesus ensinava como tendo autoridade. E o que constituía a autoridade do ensinamento de Jesus? O exemplo. Pregava aquilo que vivia e vivia aquilo que pregava. Aqui reside, então, a autoridade de uma pregação, de um bom testemunho. Então, quando nós dizemos ser cristãos, as pessoas, elas precisam realmente notar em nós a diferença de vida. Porque nós antes estivemos naquele meio de trevas, de escuridão, fazendo coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor, e as pessoas nos acompanhavam no dia a dia e nos conheciam muito bem. E o que elas precisam agora observar na nossa caminhada e na nossa jornada? Uma mudança de vida, porque esta é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. É mudança de vida. Eu tenho repetido com vocês, é o retorno. Nós estávamos caminhando em direção ao abismo eterno. Mas quando Jesus se encontrou conosco, e ele mudou então a nossa vida, ele nos salvou da perdição eterna. E daí nós precisávamos então, e fizemos o retorno, nos arrependemos dos pecados e agora fizemos a conversão. Nós estamos andando na contramão dessa sociedade. Nós estamos andando na contramão dos ensinos deste mundo. E lá, quando estávamos no que Jesus diz aqui, olha a dificuldade, olha o desafio da nossa vida com Cristo Jesus. Amai vossos inimigos. Às vezes, estamos com dificuldade de amar até o próprio irmão. Isto é vida transformada? Se nós estivermos na igreja e nós não conseguirmos amar os nossos irmãos e amar conforme diz João em uma das suas cartas, ele vai nos ensinar que o amor, ele não deve ser de palavras. Não pode ser da boca para fora. O verdadeiro amor, ele se demonstra através de atitudes, de bom comportamento, de boas obras. O verdadeiro amor, ele está dentro de nós pela presença do Espírito Santo de Deus. Então é da nossa nova natureza agora o amor entranhável, um amor verdadeiro, sincero, porque é o amor de Deus que está dentro de nós. E se nós não temos condições de amar os nossos irmãos do nosso contexto cristão, como que nós vamos nos deparar com o ensinamento deste aqui, de Jesus, que está nos ensinando a amar os nossos próprios inimigos? Os irmãos se lembram muito bem no Getsêmani, na última noite de Jesus, ali naquele monte de oração, naquele lugar de oração, quando chegam os romanos, e quem é que vem na frente para entregar Jesus? É Judas, um dos 12.
e vai entregar Jesus por meio de um beijo. E quando se aproxima de Jesus, o Senhor olha para ele e vai dizer: amigo, a que vieste? Amigo. Até naquele momento, Jesus não teve Judas como seu inimigo, mas sim como um amigo. E Pedro, quando nota aquele grupo de soldados, Pedro saca ali da sua espada e corta a orelha de Malco. Cortou a orelha porque errou o pescoço, porque o objetivo dele era o pescoço daquele homem, mas acertou a orelha. E Jesus pega e diz para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro também será ferido. E naquele momento Jesus pega a orelha daquele homem, coloca no lugar e opera um milagre. No momento mais difícil, na noite mais difícil da sua jornada. E ele está demonstrando este amor verdadeiro. Esta é a autoridade de Jesus. Agora, meus irmãos, Jesus está então trazendo para nós este ensinamento: fazei bem aos que vos aborrecem. Jesus cura a orelha daquele homem que iria prendê-lo, que iria levá-lo ali à prisão e à condenação. E Jesus disse isso: eu vim para este momento. Estou aqui para cumprir com a vontade de Deus. Portanto, bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Jesus na cruz, nos seus últimos momentos e na sua última oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E agora nós continuamos aqui no nosso ensinamento a partir da carta do apóstolo Pedro, para ler com os irmãos um texto que Paulo escreveu agora também aos Romanos. Vamos ler Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 16 e o versículo de número 17. E o texto sagrado, ele nos diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos ser honestos. Foi-nos feito algum mal? Pois bem, não vamos tornar mal por mal. Não vamos agir da mesma forma que as pessoas estão agindo em relação a nós. Eu digo para vocês que aqueles que agem de acordo com aqueles que querem nos ver o mal, você está descendo o teu nível. Você está numa posição de honra. Deus te colocou numa posição maravilhosa. E quando alguém te provoca ira, alguém te provoca aborrecimento, e você vai corresponder àquela atitude, àquele comportamento, você está descendo o teu nível. Você está saindo da presença de Deus, que Ele te colocou, a descer a um nível em que o diabo quer que você esteja. O diabo é baixo, é sujo. E ele quer arrancar o homem da presença de Deus, como desde o princípio. A estratégia é a mesma. E como ele que vai fazer? Ele não tem poder para tocar, ele não tem poder para chegar a invadir aí os teus pensamentos, sentimentos, coração, casa, negócio. Não tem poder, ele precisa de uma brecha, ele precisa de um lugar em que ele possa ter a permissão, a legalidade para fazer. E muitas das vezes é através desse tipo de coisas, de diferenças que existem entre nós, e aí abre-se uma brecha para ele entrar. E daí ele vem com as palavras, e o objetivo dele é contradizer a palavra de Deus, como fez lá no começo com Adão. Vocês não podem comer de nenhum dos frutos daqui. Então Eva disse: não, podemos comer de todos, menos dessa aqui.
Porque Deus diz que quando nós comermos dela, nós vamos morrer. Então ele entra com a estratégia dele. Não vai morrer não. Vocês vão ser iguaizinhos a Deus, sabendo o bem e o mal. E começa a despertar na mulher a concupiscência existente no seu coração. E com isso joga um engodo à isca, e então ela agora está fisgada. Pois é, Tiago diz isto, que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. E uma vez que somos atraídos, engodados, e então gera em nós aí o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a estratégia é a mesma. Palavras que chegam até nós querendo desanimar, querendo arrancar da presença de Deus. Pedro aqui diz que o diabo anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E como ele faz? Criando situações que de repente você vai descer o teu nível e vai cair no nível dele. E vai cair na posição que ele quer que você caia. Portanto, ouça a mensagem de Deus nesta oportunidade e fique atento àquilo que o Senhor está nos ensinando, não tornando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, quando você fizer isso, você está fechando a porta para o diabo. E você está abrindo as janelas dos céus de bênçãos sobre a tua vida. Você é mais do que um vencedor. Portanto, a palavra de Deus não é para ser ouvida tão somente, é para ser aprendida e colocado na prática. A prática vem, o teste vem, e quando vier, você vai se lembrar desta palavra, desta mensagem que você está ouvindo nesta manhã de segunda-feira, para você levar para toda a semana com você, a fim de alcançar as bênçãos do Senhor. Um texto também último que eu quero meditar com vocês está em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, a partir do verso 2. Paulo escrevendo à igreja diz: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Por que mesmo ânimo, mesmo sentimento? Porque todos nós estamos unidos pelo vínculo da paz. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado em nossos corações. O que nos une é o Espírito Santo. O que nos separa são as diferenças. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, então nós estamos unidos no mesmo amor. Isso é ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito não é só ser como um pentecostal, estando dentro da igreja, às vezes pulando, falando em língua estranha. Isto é bom? É. Mas o verdadeiro homem e mulher, e a verdadeira mulher que é cheia do Espírito Santo, é aquela que exala verdadeiramente o amor de Deus. Ama o irmão, entranhavelmente misericordioso, por isso que ama, né? E também ama aqueles que o aborrecem. Aquele que o maltrata, não trata o mal por mal, não, sempre o mal ele trata com o bem. Ele vive como Jesus ensinou a viver. E o verso 3, então, de Filipenses: nada façais por contenda, olhe, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual, mas cada qual também para o que é dos outros. Então o meu irmão sempre vai ser mais importante do que eu. Olha o que Jesus está nos ensinando. Você está estranhando o ensinamento? Você está estranhando esta palavra? Está batendo aí nos seus ouvidos e não está se sentindo bem? Esse é o evangelho. Você é cristão? Esse é o evangelho que você tem que viver. Esse é o evangelho que nós temos que viver no dia a dia.
É isto que Jesus nos ensina. Você quer ver janelas dos céus abertas sobre a tua cabeça, família, negócios, profissão? Então, considere esta mensagem desta oportunidade. Paulo continua no verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós não tivermos esta natureza aqui, nós não podemos dizer que somos cristãos. O cristianismo é um diferencial no meio de uma sociedade corrupta, de uma sociedade desenfreada, que anda contrário à vontade de Deus, ao querer de Deus, caminhando para a morte eterna. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com seus feitos, agora estão na contramão, como eu já disse. Você é nova criatura, agora em ti habita o Espírito Santo de Deus, e se habita o Espírito Santo de Deus, então existe em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então vamos, irmãos, reconsiderar alguns conceitos que nós temos. O modo como temos vivido diante dessa sociedade, no trabalho, escola, família e dentro da igreja também. Vejam, note isso, anote também. As pessoas estão vendo em nós vida transformada, vida mudada. Para que haja transformação, é necessário que a mente seja renovada. Mente renovada é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de agir. É viver de acordo com o viver de Cristo, de acordo com o que Jesus nos ensinou a viver. Que esses versículos tragam para você aí uma transformação. Primeiro, renovação, como disse Paulo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando começarmos a pensar diferente, aí vamos viver e agir diferente. A nossa vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus.